Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h11, confirmando a hora certa. O infectologista Carlos Starling, que você provavelmente se lembra, sobretudo durante o período aqui da pandemia em Belo Horizonte, Dr. Carlos foi um dos médicos que fez parte do comitê montado aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte para ajudar o executivo à época a nortear aqui as ações da cidade naquele momento tenebroso, né, de enfrentamento aí ao coronavírus. Era o Dr. Carlos neste comitê, também os infectologistas Estevão Urbano e Unaí Tupinambás. E nesta semana o Dr. Carlos fez o lançamento de um livro, O Tempo Sem Tempo. Vamos ver se aqui, Rafa, a gente consegue colocar na nossa live, para quem está na nossa live. Estou aqui com o livro em mãos, tá aqui, tá dando para ver, O Tempo Sem Tempo. E o Dr. Carlos está aqui com a gente para falar um pouco sobre essa obra que guarda relação com aquele período tão tumultuado, para falar o mínimo, né, doutor? Bom dia. Bom dia, um prazer imenso estar com você e com os ouvintes da Band News. O prazer é nosso. Doutor, queria que o senhor falasse então um pouco sobre essa obra lançada nesta semana, do que ela se trata. Bom, essa obra é uma coletânea das crônicas que eu publiquei ao longo da pandemia no jornal Estado de Minas. O jornalista Chico Amaral, aliás, o Chico Mendonça, né, fez um compilado dessas crônicas e a editora Autêntica, né, a Rejane, montou o livro a partir dessas crônicas. E elas retratam o período que nós vivemos, né, não só do ponto de vista técnico, científico, mas também do ponto de vista literário, né, com histórias que eu resgatei da minha infância, de outras epidemias que nós vivemos, né, e também do ponto de vista poético, né, e humorístico, né, ou seja, viver uma pandemia, a gente precisa de tudo isso, e principalmente de paciência, de humor, né, porque senão nós também, enquanto profissionais de saúde, não aguentamos, né? É uma maneira da gente conduzir, inclusive internamente, a gestão da pandemia. Ô doutor, só uma pergunta aqui antes de abrir aqui a mesa, só trazendo aqui para o nosso ouvinte também, são 53 crônicas, né, do período da pandemia, e cada vamos dizer, capítulo, se a gente pode falar assim, o senhor deu um nome, e só trazendo aqui para os ouvintes alguns desses nomes, né, 300 mil, se referindo às 300 mil mortes, vexame, disciplina, 600 mil, cloroquina, né, cada crônica trazendo aí este tema, o tema, né, aqui do título. Quando a gente pensa naqueles números, né, 300 mil mortes, 600 mil mortes. Em algum momento daquele começo da pandemia, o senhor imaginou, com todo o conhecimento do senhor em infectologia, que o Brasil alcançaria marcas tão nefastas, fúnebres assim? Olha, sinceramente não. Nós sabíamos que enfrentaríamos uma pandemia complicadíssima, né? Principalmente em função da nossa infraestrutura no país, né? Belo Horizonte, de uma maneira diferente, nós temos uma estrutura que tem uma série de defeitos, mas nós temos um SUS que funciona, né? Com todos os seus problemas funciona, né? Mas o país não é homogêneo. Então nós sabíamos que enfrentaríamos um problema sério de infraestrutura para lidar com essa pandemia, principalmente quando nós vimos a necessidade de terapia intensiva. E nós sabíamos que nós não teríamos terapia intensiva para todo mundo. Aqui em Belo Horizonte nós conseguimos gerenciar a pandemia de uma forma melhor em função de estrutura prévia, né? Mas outros locais não. E, portanto, esses números nós sabíamos que seriam altos, mas não tanto, né? E poderiam ter sido pelo menos a metade, caso o país tivesse enfrentado
essa pandemia com menos negacionismo, com mais empatia, né? O que não aconteceu no plano nacional. E que, felizmente, nós tivemos um enorme apoio no plano municipal. Isso fez uma diferença muito grande. Doutor Carlos, quem fala com o senhor é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo, prazer. Doutor Carlos, minha pergunta é o seguinte: o senhor falou que durante a pandemia a escrita, né, dessas crônicas foi uma forma do senhor elaborar também, né? A escrita acabou servindo também como uma forma de elaboração do que a gente estava vivendo. Mas você escreveu, né, vamos dizer, no olho do furacão que você escreveu, né? A seleção das crônicas veio depois, mas você escreveu enquanto estava acontecendo. Eu imagino que você tenha escrito até mais textos, né? Que esses são uma seleção dessas crônicas. O senhor, olhando para aquilo que o senhor escreveu naquele momento, suas percepções, você acha que algo ficou datado? Alguma coisa que você tinha uma percepção naquela época equivocada, que você chegou a colocar no papel, mas ainda assim você acha válido? Claro, hoje, quando nós olhamos, e eu fiz questão de colocar no princípio do livro, né, há algumas recomendações do princípio da pandemia para as pessoas lembrarem. E ao longo do tempo nós fomos evoluindo. O conhecimento sobre o vírus foi evoluindo, o conhecimento sobre como tratar, como lidar, como prevenir, né? Isso tudo foi evoluindo, a ponto de nós chegarmos hoje, nós temos uma linha de cuidado para lidar com o Covid, que vai desde princípios básicos de higiene, passando por vacina, tratamento, etc. Mas lá no princípio nós não tínhamos nada disso. Nós não tínhamos informação suficiente para tomarmos todas as decisões de forma correta, né? Mas erramos o mínimo, né? Se é que erramos, né? Mas certamente nós aprendemos a lidar com essa pandemia, porque infelizmente a perspectiva é de nós enfrentarmos novas epidemias num futuro a curto, médio ou longo prazo, né? Nós temos vários vírus aí candidatos a novas pandemias, e estão sendo monitorados pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, o europeu, o asiático, ou seja, o mundo ficou pequeno e novas pandemias podem vir como essa chegou. Então, nós aprendemos muito, sim, né? Isso eu coloco nesse livro. E o tempo sem tempo, que é ou seja, pode acontecer a qualquer momento novamente, né? Isso é um hiato, foi um hiato na nossa vida, né? E certamente não foi o primeiro e não será o último. Exatamente. Lidamos, ainda estamos aprendendo, nos adaptamos, né? Inclusive alguns acessórios como a máscara, por exemplo, né? Doutora Luciana agora falando com o senhor, a máscara que é um item que está aqui na capa do livro, né? Ela jogada ali ao chão no passeio. O fato de estarmos, né, com parte do rosto coberta em decorrência aí das regras que tínhamos que seguir, né? Por causa da contaminação, para não espalhar o vírus. Lidar com pacientes sem aquele sorriso, isso também interferiu, porque a gente sabe, né? Agora falando de uma forma mais ampla, o sorriso, ele também acalenta, ele é um abraço no coração, na verdade. Como foi lidar, né? Dentro de um ambiente, com as pessoas naquela situação e sem sorrir? Os olhos foram fundamentais? Os olhos foram fundamentais, né? Alguns poetas já relataram que os olhos, eles são a janela do mundo, né? Então, foi com os olhos que nós tivemos que enfrentar essa pandemia. E os olhos voltados para a realidade e, ao mesmo tempo, tentando manter, né, o espelho da alma para os pacientes, né? Dando esperança para eles. E as máscaras foram muito importantes, né, para evitar uma tragédia ainda maior, principalmente nos períodos onde nós não tínhamos nada, principalmente não tínhamos vacina, né? E ficamos sem vacina durante muito tempo, que nos foi sonegada, né? Até praticamente maio
de 2021, quando nós enfrentamos a pior onda dessa pandemia. Mas tem uma crônica muito interessante que é o amor, né, durante a pandemia. E o amor, né, começa pela pergunta, né, como que nós podemos namorar durante a pandemia, né, que era uma grande dúvida, né? E o amor durante a pandemia, ele foi feito com os olhos e foi feito também a partir da conexão das inúmeras formas de comunicação que nós desenvolvemos muito ao longo da pandemia. Eu coloco nessa crônica, né, que o amor é esterilizante, né? O amor, ele é o bálsamo, né, para um problema, para um momento tão complexo, né, desse tempo sem tempo que nós vivemos. Doutor, para a gente ir terminando aqui nossa entrevista, qual que é a situação hoje da doença? A gente até ouvindo nessa semana na Band News em Rede, algumas cidades enfrentando, não vou dizer surtos, talvez não, mas picos aí da doença, novas contaminações, bem mais brandas, né? As pessoas, a maioria delas já vacinadas, com ciclo completo, mas o que a gente pode falar da situação da Covid agora? Quais são as preocupações que a gente ainda deve manter? Perfeito. Nós estamos vivendo nesse momento uma nova onda, né, em função de uma variante da Ômicron, né, que é a variante circulante, uma subvariante dela, que tem provocado aumento no número de casos e também de internações. Então, hoje a doença ela é mais grave, como sempre foi nas pessoas mais debilitadas, idosos, né, imunossuprimidos e pessoas não vacinadas. Então, os não vacinados, ou se não com vacina muito atrasada, que tomaram 1, 2 doses e não completaram a vacinação. Essas pessoas têm um risco muito maior. Mas, em contrapartida, nós temos, além de vacinas mais atualizadas, né, para as novas variantes, nós temos também tratamento gratuito pelo SUS, tratamento dessa vez, não tratamento fake, como nós tivemos no princípio, ao longo da pandemia, mas tratamento de fato efetivo, disponível e gratuito pelo SUS, principalmente para essas pessoas imunocomprometidas. E temos, além de tratamento para a forma aguda, para as formas mais graves também. Portanto, né, e tratamento, é importante dizer, gratuito pelo SUS, né? Ou seja, nós temos uma linha de cuidado completamente diferente do que nós enfrentamos no princípio. Mas ainda assim, a vacinação é fundamental, né, para que as pessoas que venham adquirir a doença adquiram formas mais brandas. A vacinação não elimina a possibilidade de ter a doença, mas diminui de forma muito significativa as formas graves. Doutor Carlos, para quem está nos escutando, como é que faz para adquirir o livro? Quem está em Belo Horizonte ou quem está fora de Belo Horizonte? Como é que é possível comprar o livro Tempo Sem Tempo? Bom, o livro ele está disponível em boa parte das livrarias, né, na Quixote, na Leitura, né, pode ser adquirido pela internet através do site da Autêntica, da Autêntica Editora, né, e também ser adquirido por via para leitura, né, online, né? Então o livro está disponível aí nas plataformas da Autêntica Editora e nas principais livrarias do país. Ótimo. Tempo Sem Tempo, do Dr. Carlos Starling, conversando aqui com a gente. Portanto, doutor, muito obrigado pela disponibilidade, viu? E não que a gente não tenha feito isso à época, obrigado, né, também pelo trabalho à época no comitê aqui da PBH. Olha, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Murilo, Luciana, a Band News pelo carinho, pelo apoio ao longo desse período todo. Sem a imprensa ajudando, certamente nós não conseguiríamos fazer o trabalho que foi feito. A imprensa foi uma parceira de primeira hora na difusão de informações sérias, né, e que protegeram e muito a nossa população. Então, obrigado, Band News, obrigado
a todos os jornalistas que nos ajudaram. Muito obrigado, doutor. Bom fim de semana.